Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero trazer alguns conceitos para vocês. Então, o primeiro conceito que eu quero trabalhar com vocês é o conceito de externalidade de difusão. E a definição de livro desse termo é situação em que a demanda individual depende das aquisições feitas por outros indivíduos. Ou seja, muitos produtos, serviços, quando nós observamos na economia, eu comprar uma manteiga ou não, ou uma margarina ou não, ou uma garrafa de água ou não, não depende do meu vizinho comprar essa garrafa ou essa manteiga ou essa margarina ou não. Mas certos produtos têm esse efeito de externalidade de difusão. Ou seja, quanto mais pessoas consomem, maior a chance de eu consumir também. E aí nós temos outro termo interessante, que é o efeito cumulativo de consumo. E a definição desse termo é externalidade de difusão positiva em que consumidores desejam possuir um bem em parte porque outros possuem. Então isso acontece muito, por exemplo, no mercado de moda. Todo mundo está usando a roupa XYZ, então eu também quero usar. Todo mundo está comprando da marca tal, então eu também quero comprar dessa marca. Isso acontece muito também no mercado de brinquedos. Todo mundo está comprando uma boneca da Barbie, então eu quero comprar uma boneca da Barbie. Todo mundo está comprando um carrinho da Hot Wheels, então eu também quero comprar um carrinho da Hot Wheels. O famoso Maria vai com as outras, o famoso efeito manada. Então, nós temos esse efeito que acontece em vários tipos de produtos. Nós também podemos trazer o termo objeto de desejo. Então, se mais pessoas têm bonecas da Barbie, eu também quero. Se mais pessoas têm carrinho Hot Wheels, eu também quero. Isso se torna um objeto de desejo. Ou aquela roupa de grife, se as pessoas veem aquilo como um objeto de desejo, eu também quero este objeto de desejo. E na economia, nós dizemos que isso é uma externalidade de difusão. E aí nós temos a externalidade positiva, que é isso que eu acabei de relatar para vocês, e a negativa. Por exemplo, tem aquela Ferrari de 1970 e tem uma unidade dessa Ferrari no mundo bem conservada. Opa, essa unidade provavelmente vai ter um preço muito alto. Não, tem 2 unidades bem conservadas. Aí o preço já cai bastante. Não, tem 3 unidades, tem 4, tem 5, tem 6 unidades. Aí o preço tende a cair. Ou seja, eu quero exclusividade. Mesma coisa com arte. Existe tal quadro que tal artista fez. Tem um valor muito elevado. Não, mas esse artista ele fez 5 quadros super parecidos. Opa, aí o preço já não é tão alto assim. O preço tende a diminuir porque você não tem aquele grau de exclusividade. Existem mais unidades daquele bem e não só uma, ou 2, ou 3 unidades. E aí nós temos uma externalidade de difusão negativa. Isso também é muito relacionado com o efeito de rede, que vocês já devem ter ouvido falar. Por exemplo, o Google, o YouTube, o Instagram, o TikTok, a Microsoft, então o sistema operacional da Microsoft, tudo isso gera um efeito de rede. Eu vou usar o Google porque todo mundo usa, eu vou produzir conteúdo no YouTube ou vou ver conteúdo no YouTube porque todo mundo vê YouTube, porque todo mundo produz conteúdo no YouTube. Então você pode hoje fazer uma plataforma talvez melhor do que o YouTube e provavelmente não vai dar certo, porque os criadores de conteúdo e também os consumidores de conteúdo já estão dentro do YouTube. Então tem esse ecossistema que acaba reforçando a dominância ou monopólio desse tipo de comunicação. E isso acontece em menor medida também na moda, em brinquedos. Pode ser outras coisas também, né? Então nós temos aí aquele copo da Stanley, que é um objeto de desejo de certa forma. Pode ser um relógio, que é um objeto de desejo. Então nós temos a Rolex, temos outras marcas. Pode ser um boné. Pode ser um celular, então nós temos o iPhone, que é um objeto de desejo, por exemplo. Pode ser determinado tipo de carro também. Então marcas como Mercedes, BMW, Audi, para dizer as mais conhecidas, né? Aí temos marcas ainda mais exclusivas. E em todas essas marcas, todos esses produtos, nós temos esse efeito cumulativo de consumo. E dentro disso, nós temos uma estratégia interessante, que é uma estratégia e uma percepção interessante. Os produtos onde existe, produtos ou serviços, né, onde existe esse efeito cumulativo de consumo, eles têm uma elasticidade na demanda muito grande. Ou seja, diminuições no preço desse produto fazem com que o consumo desse produto aumente muito. Então, uma estratégia interessante e feita aí por várias marcas, a gente pode pegar desde a Tesla até da Gucci, até de produtos mais antigos, e ver que muitos, querendo ou não, sabendo ou não,
utilizam esse tipo de estratégia, que é o quê? Você cria um produto que se torna um objeto de desejo por um preço muito elevado, muitas vezes, e aí você vai baixando o preço desse produto e vai ganhando escala nesse processo. E aí gera uma espécie de efeito de rede, onde vai reforçando o desejo por esse produto e também o consumo e a escala do consumo por esse produto. Então você pega a Tesla, por exemplo, eles criaram, no primeiro momento, um carro que era para ser rápido, que era para ser esportivo, que era para ser sexy e se tornou um objeto de desejo, mas era super caro. Não sei exatamente o valor, mas digamos, sei lá, 1,5 milhão de reais. E aí depois ele aproveita esse posicionamento para ir criando novas unidades, aumentar a escala e aos poucos ir baixando esse preço para que esse veículo seja acessível a um número cada vez maior de consumidores. E aí durante esse processo, aquilo que era um objeto de desejo lá no comecinho da Tesla vai se tornando cada vez mais um objeto de desejo. Ou seja, vai reforçando essa percepção das pessoas em aquilo ser um objeto de desejo e vai operando em uma escala cada vez maior. A mesma coisa aconteceu com a Gucci. Então talvez vocês sabem até um pouco melhor do que eu as estratégias que a empresa fez nos últimos anos, mas até onde eu sei, a Gucci ela operava num preço maior. Então já era um objeto de desejo, né, há muitos anos, mas operava em um preço maior. Então as camisetas, cintos, casacos, calças, sapatos, bolsas tinham um preço mais elevado e eles fizeram um processo de ir baixando esse preço ao longo dos anos. Então não sei quando exatamente aconteceu esse processo, se foi ali 2000 e alguma coisinha, 2010, 2013, enfim, teve ali vários anos onde eles foram aos poucos baixando assim esse preço de forma que a marca se tornasse mais popular de certa forma. Isso não quer dizer que as camisetas da Gucci ou as roupas da Gucci têm o mesmo preço da Renner ou da Riachuelo ou da C&A, né? É isso que eu estou falando. Continua sendo um produto exclusivo, continua sendo um produto caro, mas se tornou um produto menos exclusivo e menos caro do que já foi. E nós sabemos que hoje a Gucci, se não me engano, de marcas de moda, é aí uma das 5 maiores, 3 maiores do mundo. Então, eu crio esse objeto de desejo numa faixa de preço muito elevada e inicio um processo de ir diminuindo esse preço. Enquanto diminuo esse preço, vou ganhando escala e isso reforça essa percepção de aquilo ser um objeto de desejo. Ou seja, acaba sendo uma estratégia acertada eu estruturar um produto ou um serviço dessa forma. Já a maioria dos produtos não tem essa característica. Se eu falar de margarina, ou se eu falar de uma camiseta normal, ou de um saco de trigo, ou de um barril de petróleo, esses produtos não têm essa mesma característica. Não tem esse efeito de reforço à medida que eu vou ganhando escala nesse produto ou nesse serviço. E se nós pararmos para pensar, né, eu dei aqui exemplos de roupa, brinquedo, objetos de desejo, os quais hoje nós vemos como objeto de desejo. Mas se você voltar lá 100 anos atrás, você percebe que muitas coisas que hoje são normais, por exemplo, ter um ventilador, ou ter uma geladeira, ou ter uma máquina de lavar, ou ter um fogão a gás, ou ter um micro-ondas, já foram objetos de desejo. Então talvez há 100 anos atrás, ter uma geladeira era como ter um carro importado, ou talvez até algo mais raro do que isso. Então isso já foi um objeto de desejo, só que isso vai ganhando escala, vai diminuindo o preço e nesse processo vai havendo um reforço no sentido de que cada vez mais pessoas querem ter aquele bem, querem ter aquele produto. E é claro que hoje a gente chega em uma situação onde existem várias empresas que produzem geladeira e a margem é muito baixa. Mas quem começou esse processo lá 100 anos atrás de ter um produto o qual era muito exclusivo, iniciar esse processo de aumentar a escala desse produto, essa pessoa com certeza por muitas décadas ganhou muito dinheiro, só que também nada dura para sempre. Outro conceito legal que é importante para nós aprendermos é o conceito de curva de saturação. Então, pessoal, eu peguei aqui um exemplo para vocês de uma curva de saturação. Então, ela tem esse formato aqui, né? Um aumento agressivo e depois ela vai estabilizando. Então, tem outra curva aqui até mais agressiva para vocês verem. Então, um aumento muito agressivo e depois ela vai estabilizando. E qual que é a sacada aqui da curva de saturação? É que muitos produtos eles acabam tendo uma curva de saturação. Outros não, né? Então pega aí, por exemplo, petróleo, pega açúcar, café. Esses produtos não vão ter uma curva de saturação, mas
certos produtos como, por exemplo, computadores, ou então algum serviço, de uso único, ou então, por exemplo, usuários em uma rede social. Então eles vão aumentando até que eles quase que param de aumentar e daí ficam flat. Isso não quer dizer que na rede social, né, no caso da rede social, você vai perder os usuários, mas não vai ter aquele aumento mais de usuários. Certos tipos de produtos, certos tipos de serviços, eles acabam tendo uma curva de saturação. E, consequentemente, se isso acontece com produtos e serviços, isso necessariamente também vai acontecer com empresas, porque aqueles produtos, aqueles serviços dessas empresas vão acabar tendo às vezes uma alta muito forte durante um tempo e depois aquela demanda, aquele crescimento na demanda vai deixar de existir. E aí o que acontece, gente? Muitas vezes nós vamos ver aquela empresa subindo muito e tendo um crescimento grande na demanda pelo produto e pelo serviço daquela empresa. Então a empresa cresce lá, então a receita da empresa, a demanda para aqueles produtos, para aquele serviço vai crescer talvez lá 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50% ao ano. Mas isso não vai se manter no longo prazo. Então, vai chegar um ponto onde aquela demanda vai começar a estabilizar e aquele crescimento não vai acontecer mais. E aí, muitas vezes, o que o investidor vai fazer é olhar aquela ação e projetar um crescimento futuro próximo, muitas vezes, ou às vezes até menor, se a pessoa for mais conservadora, do que o crescimento passado. Determinada empresa, 3 anos atrás, cresceu 10%. Há 2 anos atrás, cresceu 10%. Há 1 ano atrás, cresceu 10%. Então, eu projeto que no próximo ano essa empresa vai crescer 10%. Só que a pessoa tem que lembrar desse conceito de curva de saturação. Inclusive, o Damodaran, eu não sei se vocês sabem, mas ele tem um canal no YouTube e ele fala bastante sobre esse assunto de qual é o poder de previsibilidade que o crescimento passado tem em relação ao crescimento futuro. E a verdade é que crescimento passado é um péssimo indicativo de crescimento futuro. Então nós temos muito assim na nossa cabeça de que cresceu 10, cresceu 10, cresceu 10, próximo ano vai crescer 10. Não tem nada a ver. Pode crescer 15, pode crescer 20, pode crescer 10, pode crescer 5, pode crescer 0, pode crescer menos 5, pode crescer menos 10. O poder de explicação que o crescimento passado tem sobre o crescimento futuro é praticamente zero. Tem um pequeno poder de explicação, mas é muito próximo de zero. Então, esse tipo de raciocínio que nós fazemos de continuidade no crescimento, estatisticamente, matematicamente, costuma ser um raciocínio errado. E é por isso que, inclusive, se vocês vão ver, tanto investidores nos Estados Unidos quanto investidores no Brasil, que fazem backtests e que assumem estratégias não discricionárias, ou seja, a estratégia discricionária é aquela que, o meu feeling aqui está de comprar essa empresa por causa de XYZ, vou lá e compro. Meu feeling aqui está em vender esta empresa por causa de ABC, vou lá e vendo. Essa é a estratégia discricionária. Agora, a estratégia não discricionária é onde eu tenho regras para entrar naquela operação. Ou seja, quando o PL da ação estiver abaixo de X, o endividamento estiver abaixo de Y e tal outra informação estiver acima de G, então eu vou comprar aquela ação. Ou seja, uma forma mais objetiva de investir. As pessoas que desenham esses tipos de estratégia, elas 99% das vezes não colocam crescimento passado nessas estratégias. Por quê? Justamente, crescimento passado é um péssimo indicativo de crescimento futuro. Ou seja, o poder de explicação dessa variável é extremamente baixo. Geralmente, quem faz esse tipo de estratégia, ele vai olhar o quê? Vai utilizar indicadores como o PL da empresa, o preço da ação em relação ao EBITDA, em relação ao EBIT, em relação ao fluxo de caixa. Pode olhar talvez vendas da empresa. Vai olhar indicadores de endividamento da empresa também. Mas não vai olhar crescimento. E em cima disso, nós conseguimos também tirar uma outra percepção que é, estatisticamente, matematicamente, quando você vai comprar, seja uma ação ou seja algum outro tipo de ativo, é mais inteligente você comprar aquilo que está barato e vender aquilo que está caro do que eu vou vender aquilo que está barato porque vai continuar caindo, ou porque tem o XYZ que eu acho que vai continuar caindo, ou vou
comprar aquilo que está caro porque eu acho que vai continuar subindo, porque está numa tendência de alta, por exemplo, ou porque, pelo motivo ABC, eu acredito que vai continuar a haver um processo de alta. Estatisticamente, matematicamente, é mais interessante sempre comprar o barato e vender o caro, porque a capacidade que eu tenho frente aos dados atuais de prever o que vai acontecer no futuro é extremamente pequena. Então faz mais sentido eu comprar por R$1 algo que vale 2 e vender a R$4 algo que vale 2, do que eu tentar prever que esse R$4 vai para 8 ou tentar prever que esse R$1 vai para 0,5. Então, para dar um exemplo, nós temos a Nvidia, a qual ano a ano vem superando expectativas e quem investiu em Nvidia fez muito dinheiro. Show! Só que, na média, as pessoas que acabam comprando empresas que estão tendo um crescimento muito alto, projetando que esse crescimento vai continuar, por mais que eles projetem um crescimento menor, por exemplo, a empresa vem crescendo 30% ao ano. Então eu não vou projetar um crescimento de 30%, eu vou projetar um crescimento de 20% para os próximos anos. Essas pessoas muitas vezes acabam se prejudicando. É claro que vai ter sempre o caso A, B ou C onde a pessoa acerta, mas pensando em uma carteira estruturada dessa forma, ao longo prazo isso tende a não dar certo. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.